Olá, eleitor! No próximo dia 7 de outubro, nós temos as eleições gerais para presidente da República, para o Senado, para o deputado federal, deputado estadual e também para os governadores dos estados. Por isso, nós viemos até aqui ao cartório eleitoral de São João do Ivaí para conversar com a doutora Andréia de Oliveira Lima Zimati, juíza da comarca, para entender como é que vai funcionar o processo eleitoral deste ano e também tirar dúvidas dos eleitores. Tudo bem, doutora? Boa tarde para você. Tudo bom, boa tarde a todos, principalmente aos cidadãos de São Pedro do Ivaí, que são os novos componentes aí da nossa zona, e a gente quer dar as boas-vindas para vocês aqui. Justamente, né? Nós estamos agora então de comarca nova. Eu queria que a senhora falasse então um pouquinho dessa mudança que ocorreu do ano passado para cá. Então nós tivemos algumas alterações no zoneamento eleitoral. E aí nós recebemos aqui, a gente em São João do Ivaí, né, a gente recebeu mais um município, né, para vir compor aí o nosso cartório eleitoral. Então hoje a minha jurisdição abrange também São Pedro do Ivaí e eu quero realmente dar boas-vindas e dizer que a gente vai ter um processo eleitoral bastante sereno, se Deus quiser, e que agora a gente tem, o pessoal de São Pedro tem mais acesso, né? A gente está bem mais próximo de São Pedro do que Jandaia, né? Então, para todos os serviços que o cartório eleitoral dispõe, né, vocês têm mais acesso agora. Há alguma novidade para o eleitor em si? Na realidade, a grande novidade para o eleitor aqui da região, tanto em São João do Ivaí quanto São Pedro, é a biometria, né? Então, nós estamos com a eleição biométrica, né? É realmente um avanço tecnológico que chega, né? É um segundo passo, a gente vai ter a Justiça Eleitoral como a detentora de todas as informações, né, pessoais. Então, o documento único, as informações é a gente quem vai colher, né? Então, esse é o primeiro passo. São Pedro e São João já estão nesse avanço tecnológico, já inseridas nesse novo momento, né? E aí, mas lembrando que mesmo sendo biométrico, né, a gente precisa da documentação física. Então, ou mesmo vocês podem baixar lá o e-título, né, um aplicativo de celular que tem lá as informações. Então, ou o eleitor pode ir portando o documento com foto no dia da eleição, ou ele pode também baixar lá da loja da sua loja de aplicativos do seu celular o e-título, que é um documento bastante importante, é um documento que traz várias informações. Então, esse aplicativo você acessa não só o seu título de eleitor, como certidões também de irregularidade. Se você votou, precisa demonstrar isso, às vezes para concurso público, né? Você consegue retirar também as certidões. São vários serviços que esse aplicativo também dá acesso ao eleitor, às vezes não precisa se deslocar até o cartório. Agora, doutora Andréia, caso o eleitor precise justificar a sua ausência, o que ele deve fazer? Bom, aquele eleitor que por algum motivo não pôde comparecer ao seu domicílio eleitoral, não conseguiu votar no seu domicílio eleitoral, ele pode comparecer a qualquer local de votação onde ele estiver e fazer a justificação do voto, né? É importante que faça, né? Até para evitar quaisquer transtornos, né? E para não ter que fazer depois, né? Então, é só procurar qualquer local de votação e pedir a documentação de justificação e fazer. Doutora Andréia, agora a questão é sobre as pessoas com mais de 60 anos e também as pessoas com dificuldade de locomoção, né? As pessoas com deficiência. Elas terão ajuda de alguém? Na realidade, os locais de votação, eles, na medida do possível, né, porque a gente se utiliza de equipamentos públicos, mas eles são dotados de acessibilidade, né? Então, de maneira geral, todos os equipamentos públicos que a gente vai fazer a utilização para votação, eles são dotados dessa acessibilidade. De toda sorte, né, aqueles que precisam de um auxílio, eles poderão trazer uma pessoa de confiança para poder prestar esse auxílio, né? O que vai acontecer de novo nessa eleição é que a gente vai fazer constar o nome dessa pessoa que fez o auxílio em ata, né? É simplesmente para fins da gente ter uma informação, caso haja uma alegação de fraude ou de influência no voto, alguma coisa para a gente poder fazer a apuração, né? Mas funciona como dos outros anos, né? Então a pessoa vem acompanhada de alguém de confiança que pode prestar um auxílio, lógico, sempre lembrando que o voto
pessoal, né, é livre, então sem que essa pessoa faça essa influência, nem possa de qualquer forma interferir na vontade do eleitor, né? Sempre lembrando que é muito importante que o voto seja a expressão de vontade daquele cidadão. Sobre a propaganda eleitoral, qual seria a orientação para os candidatos? A orientação é principalmente, né, que os candidatos observem fielmente a resolução da eleição, que esse ano é a resolução 23.551 de 2017. Lá estão todos os regramentos da propaganda eleitoral, né, o que mudou e o que não mudou, o que é permitido e o que não é. O que é importante dizer é que a gente é fiscal, então o juízo eleitoral aqui de São João do Ivaí, englobando agora São Pedro, Lunardelli e Godoy Moreira, tem o poder de fiscalizar, né? A gente não julga a propaganda. Então a única decisão que eu tomo, por exemplo, é de retirada de um material da rua, né? Então assim, eu não vou fazer o julgamento daquela violação à legislação. Isso aí vai caber à justiça, ao TRE, ao TSE, né? A depender aí da competência, né? Mas a gente é fiscal, a gente vai exercer o poder de polícia, né? E a gente vai estar nas ruas justamente para verificar se a propaganda que está posta, se ela é regular, né? Lembrando que a gente pode ter propaganda eleitoral em bens privados, mas com aquela cautela de sempre, né? Do que é possível, do que não é possível, né? E atentando sempre para as proibições de propaganda em bens públicos, né? Então proibição de pichação, né, de inscrições, aqui a gente tem uma colinha, inscrição à tinta, colocação de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Então, para verificar muito, na realidade, fazer sempre a lição de casa e observar a resolução, né, ver o que é permitido, o que é proibido, e a Justiça Eleitoral aqui de São João do Ivaí vai ser aquele poder de polícia, né, vai estar fiscalizando e andando pelas ruas e verificando se a propaganda está regular. E a gente conta também com o auxílio do eleitor, né, para que ele possa fazer as denúncias, que ele faça a fotografia, né, que ele traga uma prova para que a gente possa efetivamente dar encaminhamento àquela denúncia. A Justiça autoriza essa propaganda a partir de que data? Então, agora nós teremos o registro das candidaturas, vocês devem estar acompanhando na televisão as convenções, né? Está tudo saindo de última hora, né? Então a gente não sabe muito quem vai, quem não vai, mas enfim, dia 15 todo mundo já tem que saber quem são os candidatos, já vão saber, e a partir dali é o pontapé inicial da eleição da propaganda eleitoral. Doutora, a internet é um campo minado e aparentemente seria um espaço livre para todos, mas tem regras para as propagandas eleitorais, né? Sim, as mesmas regras que vigoram nos espaços, enfim, fora da internet, no mundo real, são as regras que também vigem no âmbito da internet, né? Então, inclusive as regras eleitorais e regras também normais de direito criminal ou mesmo de direito civil, de reparação, às vezes moral, né? Que existem, às vezes, ofensas que extrapolam, né, aquele razoável, né, aquela briga natural, aquele acirramento da eleição. Então, toda a legislação vale, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. O mundo virtual parece, né, que dá mais chance ao anonimato e tudo mais, mas não é muito assim. A gente viu agora o Facebook andou derrubando várias páginas, né, que tinham um conteúdo não verídico, né? Então existem ferramentas já para a gente fazer o controle das fake news que a gente fala, né, que são, enfim, essas colocações que são postas na internet como se fossem verdades, né, e as pessoas replicam, às vezes até de forma irresponsável, né? Então cabe também ao cidadão colaborar com a Justiça Eleitoral, não replicando notícias dos quais não tem a fonte, né? As fontes confiáveis de notícia são os telejornais, são as rádios, né? São esses meios de comunicação tradicionais que têm por trás empresas que se responsabilizam, profissionais sérios, né? As páginas da internet, elas precisam ser olhadas com bastante cautela, principalmente aquelas que não revelam
revelam ali por trás quem é o responsável, né? Porque justamente se furtam, querem se furtar a serem descobertos aí espalhando uma fake news e depois a responsabilização. Então, o eleitor também é responsável por não proliferar as fake news, né? Por ir olhar a fonte, por ter esse cuidado e a responsabilidade de colaborar com um processo eleitoral livre de fake news. Agora, como vai acontecer essa fiscalização dos abusos na internet e também, aproveitando, como que o eleitor de São Pedro do Ivaí pode denunciar abusos de propaganda irregular? É muito importante que a gente converse sobre isso, porque assim, o juízo eleitoral aqui de São João do Ivaí, que abarca São Pedro, Godoy Moreira e Lunardelli, ele é responsável nas eleições, por julgar a propaganda eleitoral irregular nas eleições municipais. Nessa eleição geral, a gente não é responsável pelo julgamento, mas a gente é responsável pela fiscalização. Então, a gente exerce o poder de polícia, é a gente quem vai andar pelas ruas, né, e juntamente com o Ministério Público, verificar se a propaganda que está sendo veiculada aqui nas nossas ruas, se ela está dentro dos padrões. Então, a gente é responsável pela fiscalização, por determinar que se retire essa propaganda irregular, e a gente vai receber também as denúncias dos eleitores lá no cartório, né? Sempre lembrando que essas denúncias devem, para poder ter o encaminhamento correto, né? Devem ser com as pessoas se identificando, né? Indo até o cartório, né? Fazendo prova dessa irregularidade. Então é importante que faça fotografia, né? Que filme. Hoje todo mundo tem um celular na mão, né? Então, quando for fazer a denúncia, né, que venha munido também das provas, né, e com a identificação necessária. É bom lembrar que a gente tem um instrumento do Ministério Público Federal que é muito interessante, que é o Pardal, também é um aplicativo que você baixa no celular, e ali você pode fazer a fotografia da propaganda irregular e já encaminhar diretamente para o Ministério Público Federal, que já vai tomar as devidas providências, né? Então, esse é um instrumento que a gente tem feito questão de divulgar, porque a gente acredita que um processo eleitoral limpo, né, livre das pessoas que estão dispostas a burlar a lei, é o que vai garantir que a gente tenha também representantes que cuidem da lei, né, que queiram andar junto com a lei, não transgredindo, né? Então, se você tem aquele candidato que está sempre ultrapassando os limites da lei na propaganda eleitoral, vocês têm que ficar de olho, né? Porque é aquele que não vai pensar duas vezes em ultrapassar a lei, né, em descumprir a lei quando estiver no cargo público. É um indício também de que ali não tem uma honestidade suficiente para estar ocupando um cargo público, né? Como é que o eleitor pode fazer, pode baixar esse aplicativo através do celular? A mesma coisa, né? Vai na sua loja de aplicativos e procura lá o Pardal, né? Que é esse aplicativo do Ministério Público Federal. Muito importante que vocês façam isso. A participação do eleitor no processo eleitoral, uma participação ativa, enaltece a cidadania, evita que a gente tenha representantes que não são honestos, né? Então, o papel de vocês, o papel de todos nós é muito importante na fiscalização da propaganda irregular. Estamos chegando no final da entrevista. Agora eu queria que a senhora pudesse fazer um parecer pessoal sobre o que é uma campanha limpa para, o caso, os candidatos. Na realidade, eu acho que a campanha limpa é aquela campanha que é feita de propostas, né, estudadas, né, de um programa de governo que possa ser explicado de maneira acessível para as pessoas, né, e que sejam propostas concretas, que possam ser factíveis, né, ou seja, dentro das competências de cada um, né. Não adianta às vezes um deputado estadual prometer alguma coisa que ele não tem, às vezes, a competência para votar aquele projeto de lei, né, que às vezes a competência é de repente do deputado federal. Então é preciso que a gente observe isso, né? Quem está fazendo propostas concretas, propostas verdadeiras, propostas que estão dentro do âmbito de atuação de cada um daqueles representantes, né? Também é importante
como eu já havia dito, aquele que dá indícios de irregularidade na campanha eleitoral, que dá indícios de que vai fazer qualquer meio para poder chegar naquele cargo, é aquele também que, quando ocupar o cargo, vai fazer de tudo para garantir a sua vantagem pessoal. Então, assim, estejam de olho que o comportamento do candidato honesto é um comportamento coerente. É aquele que na campanha não vai oferecer dinheiro para você entregar o seu voto, que não vai oferecer uma vantagem, porque se ele está te oferecendo uma vantagem agora, lá para frente ele vai cobrar uma vantagem de alguém e vai se favorecer daquele cargo por alguma coisa. A pessoa honesta, ela é honesta do começo ao fim. Ela é honesta na campanha e depois ela é honesta no cargo. Aquele que já começa errado, querendo comprar voto, querendo tirar uma vantagem, é aquele que mais para frente vai fazer um mal feito. E a gente não quer mais mal feito do que a gente já tem visto, né? É importante que o eleitor vá para a urna com consciência de que ele vai fazer a diferença nesse pleito, que esse pleito é um pleito histórico, ele é muito importante. A gente vem de uma série de denúncias, uma série de prisões de políticos, então a gente percebe que a vontade da população é a vontade de colocar nesses cargos tão importantes pessoas idôneas, né? É a vontade da população. A gente escuta todo mundo falando, né, que a gente não aguenta mais corrupção, que a gente quer pessoas honestas, a gente quer representantes honestos. Então, que a gente fique atento na hora de fazer pesquisa para, quando a gente for votar, a gente fazer uma escolha consciente, né? Tem muita forma de fazer pesquisa, hoje a internet está aí disponível, então a gente consegue olhar quem está respondendo o processo, quem está com suspeita de ter participado de uma ação ilegal, então tudo isso é possível, e até pessoas com quem vocês se identificam mais, né? Então tem a pessoa que trabalha na área rural, tem aquele representante, né, que está de olho nessa área, que está fazendo projetos, que às vezes já teve um cargo público, ou se você é empresário, ou se você está desempregado, né? Então você tem que sempre observar quais são as pautas daquele político e se identificando com elas, né? Fazendo uma boa pesquisa e ir lá e depositar seu voto na urna. Não deixem de votar, evitem o voto branco, o voto nulo, porque eles não são computados. Então ali você não está manifestando a sua vontade, né? Você não está exercendo a sua cidadania de maneira plena, porque você não está fazendo uma escolha consciente, né? Parece um voto de protesto, mas pode ser um tiro no pé, porque às vezes você não quer que determinado candidato seja eleito, você deixa de votar ou vota em branco e vota nulo, e aí você às vezes contribui para a eleição de alguém que você justamente não queria que ocupasse aquele cargo, né? Então convido todos os eleitores da região a participarem da eleição. Doutora Andréia, muito obrigado por receber em seu gabinete aqui em São João do Ivaí. É uma alegria, né, sempre poder falar com a população e principalmente dessa matéria que para mim é muito cara, né? Eu tenho realmente um prazer muito grande de ser juiz eleitoral, de participar do processo democrático. Eu acredito realmente que é o voto que faz a diferença, e eu sempre tenho uma alegria muito grande de poder conversar com a população para falar sobre exercer a cidadania e no papel que a gente tem na mudança desse nosso país. Nós conversamos com a juíza eleitoral de São João do Ivaí, da comarca eleitoral de São João do Ivaí, doutora Andréia de Oliveira Zimati.